Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu tô aqui com fone improvisado, né? Eu não achei o meu fone que eu gosto de gravar nele, que a voz sai mais alta. Então vamos de improviso. Primeiramente, queria pedir desculpa para vocês, porque na semana passada aconteceu um imprevisto e eu não consegui gravar meu vídeo de domingo. Acontece, tá, gente? Às vezes. Então vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como mudar de plano quando você estiver fora do corpo, né? Uma das coisas que eu quis comentar com vocês aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, nós vamos entender como funciona a mudança de plano. Pelo que eu aprendi, tá? O que eu tenho experimentado, talvez não seja a única forma, e eu acredito que não é, e posso estar errado também, mas é uma forma que funciona muito bem para mim. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender essa frequência, como ela funciona. Por exemplo, às vezes a gente sai do corpo e fica naquela projeção astral cega, né, que você não enxerga nada, mas você sabe que está fora do corpo ali. Quando isso acontece é porque você está mudando a frequência, você está saindo da frequência de sua conexão com o corpo físico, passando agora para uma dimensão diferente, uma dimensão astral, uma dimensão mais sutil, dimensão que alguns chamam de espiritual. Então essa transição ela tem um processo que ela precisa passar para acontecer. Não é simplesmente sair do corpo, tô numa dimensão tal, o que acontece, né? E eu sou muito disso, eu gosto de saber o que acontece, como acontece. E explicando para vocês aqui, quando a gente está na projeção astral cega, por exemplo, muitas vezes o que está acontecendo é isso, está ocorrendo ainda a transição. E talvez por não ter trabalhado bem as energias, talvez por ter tido um dia mais complicado, você fica com a dificuldade um pouco de fazer esse processo de transição. E ele acontece automático na maioria das vezes. Então, comigo acontece muito, por exemplo, quando eu estou numa projeção astral cega, eu simplesmente espero um tempo, concentro para não perder a concentração e espero, falo assim, eu vou continuar lúcido, e de repente tudo se abre assim e eu estou em um outro lugar, ou eu estou no mesmo lugar aqui, só que já na dimensão astral, não na dimensão física. Isso é um dos processos de transição entre dimensões, né? A gente pode provocar isso quando estivermos fora do corpo. Como que nós vamos fazer isso? Então, por exemplo, saiu do corpo, né? Fez os exercícios, tudo saiu do corpo e saiu no plano astral, como eu várias vezes saí, a maioria das minhas vezes saía já no plano astral, não no plano físico, ou seja, enxergava a contraparte do plano físico. Então, quando eu olhava para minha cama, eu não enxergava o meu corpo, porque eu não estava vendo a cama física, eu estava vendo a contraparte da cama, no astral. E se eu tivesse que ver, eu teria que ver meu corpo astral. Só que como eu estou fora da cama, eu não vou ver o meu corpo astral ali na cama. Então eu teria que ver o plano físico, a contraparte física, a dimensão física daquela cama, como ela está. E aí sim eu enxergaria o meu corpo. Então, primeiro, para enxergar o plano físico, quando a gente está no plano astral, a gente precisa concentrar que a gente quer ver o plano físico e usar disso objetos, alguns sinais que nos conectem com esse plano que a gente quer fazer nossa frequência se alinhar com ele para a gente enxergar. É muito parecido com rádio, você vai sintonizando, você precisa aprender a sintonizar para poder achar essa frequência, aí você começa a interagir com aquele plano ali. Uma das técnicas que eu aprendi é essa de você, por exemplo, pegar um objeto que você gosta muito, que você tem muito apreço por esse objeto e observar bem eles, observar detalhes, tudo. E quando estiver fora do corpo, você concentrar naquele objeto, mas não no objeto em si abstrato, assim, só mental. Eu quero ver o objeto físico e tente lembrar, sentir aquele objeto físico na sua mão ou ver aquele objeto físico.
os detalhes e queira ver o objeto. A vontade, nós já treinamos o exercício da vontade aí para trás, né, nessa série. A vontade é que vai te mover, fazer você transpor de um plano para o outro. Então você vai passar a enxergar o plano físico. Pode acontecer de você não enxergar totalmente o físico, você vai enxergar alguma porcentagem do plano físico, alguma porcentagem do plano astral. Pode ser que seja uma maior que a outra, mas com o tempo você vai aprendendo a fazer essa frequência se alinhar certinha. E para mudar de frequência, quando eu quero ir para o plano astral, estou no físico. Bom, você precisa sutilizar as energias bastante. E para sutilizar as energias, eu particularmente gosto de imaginar o chakra cardíaco, né? Você tem que sentir uma coisa muito boa, uma sensação muito boa, muito agradável, como se fosse uma paz. Sentir uma paz, ou lembrar de algum lugar que te traga paz de espírito, te traga aquela sensação gostosa de prazer, de estar ali, que é qualquer lugar que você sinta que faça com sua energia se recarregue. Uma coisa boa, e que tem até no livro, que um dos episódios que eu vou fazer dessa série é de livros, né, comentando os livros que me ajudaram bastante. Tem até num livro que ele fala para você situar em algum lugar que você já foi no plano espiritual. Então você concentra, e quanto mais detalhes você observar desse lugar, melhor, porque isso vai fazer aquele botãozinho do rádio girar certinho naquela frequência. São os detalhes que vão fazer esse ajuste, e a vontade vai te levar para lá. Então você vai visualizar algum detalhe, tentar lembrar algum detalhe, alguma coisa com detalhe, uma casa, uma pessoa que você viu no plano astral. Eu geralmente gosto de observar detalhes do local ou alguma coisa que chamou muita atenção naquele local. Vou dar um exemplo. Certa vez eu despertei fora do corpo, eu estava no centro da cidade, no local que eu trabalhava. Eu estava muito cansado, eu falei assim, eu quero ir para algum lugar descansar, eu quero ir para uma colônia. E o que eu fiz? Eu concentrei que eu queria muito ir para uma colônia, descansar, refazer minhas energias. E aí eu concentrei no cardíaco, comecei a sentir esse desejo ardendo dentro de mim, bem forte assim, e tentando imaginar algum lugar bem gostoso que eu poderia estar. Nesse exato momento, abri um portal bem na frente assim, um portal longe, tá? Devia estar mais ou menos uns 20 metros assim, aquele portal abriu longe assim, e foi abrindo, foi aumentando. E quando eu tentei olhar para dentro daquele local, no portal, de repente é como se eu tivesse ultrapassado aquilo e eu estava ali dentro já daquela colônia. E tudo mudou nesse exato momento. A sensação mudou, tudo que eu estava vendo era bonito, era um lugar rochoso, rústico. Eu andando no meio daquelas rochas, tinha um acompanhante, me levou ali, depois me levou para uma casa para descansar, refazer as energias, mas tudo ali era muito gostoso. E realmente quando eu voltei pro corpo, eu voltei bem restaurado, com a bateria carregada de novo. Pra gente fazer um monte de besteira e gastar tudo de novo, né? Que a gente não aprende, a gente é teimoso. Então, quando sair do corpo e foi para algum lugar, independente se é algum lugar bom, algum lugar que você gostou, que você não gostou, tenta pegar detalhes desse lugar. Que se um dia você precisar ou você quiser voltar nesse lugar, você vai conseguir usar esse mecanismo, né? Esse tipo de sintonização para poder chegar no local. Uma outra forma de também mudar a nossa frequência quando está fora do corpo, aí já não é para mudar para outros planos. Eu não posso falar do plano mental porque eu ainda não consegui, não que eu me lembre, ir para o plano mental. Ou se eu já fui, não sabia que aquilo era um plano mental. Mas saber assim do mentor chegar e me falar alguma coisa, não me lembro. Então eu não vou expor aqui uma coisa que eu não sei fazer, né? Porque eu estaria só dando um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu gosto de relatar muito minhas experiências, o que eu consegui experimentar. Então, tem uma outra frequência que eu gosto muito também de alinhar com ela, que é a frequência do amparo. Ou seja, assim que você está fora do corpo,
Você pode mentalizar que você quer fazer uma ajuda, você quer ser útil ao plano espiritual e concentre no seu chakra cardíaco e fale: eu quero ajudar fora do corpo, eu quero fazer algum trabalho de ajuda, eu quero ajudar. E aí você vai sentir que automaticamente você vai ser transportado para algum lugar, ou ali mesmo, talvez não vá acontecer nada, como já aconteceu comigo. E quando eu saí para a rua, falei: já que não aconteceu nada, vou sair para a rua. Quando eu saí, tinha uma garotinha ali, e aí eu fui ajudar ela, ela tinha morrido queimada, eu já dei esse relato aí. Então ali eu prestei um amparo e foi muito interessante que eu usei técnicas da apometria para poder ajudar ela fora do corpo. E fora do corpo, essas coisas funcionando, aqui quando a gente não vê os comandos da apometria funcionando, a gente não enxerga, a gente só sente uma coisa, mas fora do corpo você vê as coisas acontecendo com cada comando que você dá, é surpreendente, é muito gratificante você poder ajudar. Então essa é uma frequência do amparo que a gente precisa concentrar também. Uma outra frequência que eu também gosto e adoro muito de mudar para essa camada, essa dimensão, não é bem uma dimensão, mas também uma frequência que a gente tem que sintonizar para alinhar, é do aprendizado fora do corpo. E como que a gente faz isso? Uma coisa que eu percebi é que não adianta muito, depois que sair do corpo, você ficar pedindo para ir aprender alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa em mente sério que você gostaria de aprender. E uma outra coisa, às vezes você está querendo muito aprender uma coisa, mas você não está pronto ainda. Você tem que aprender outras coisas antes para você compreender algumas coisas daquele outro ponto que você gostaria de aprender. Então, o que eu geralmente faço? Quando eu quero ter alguma aula, aprender alguma coisa, eu já dou carta branca. Eu falo assim: olha, meus amparadores, eu gostaria muito, se possível, que vocês me levassem hoje para poder aprender, para poder ter uma aula, aprender alguma coisa. E geralmente os aprendizados meus são através da experiência, né? Então eles me levam para vivenciar alguma coisa e aprender muito com aquilo ali. E isso acontece muito rápido também. Às vezes já aconteceu de mudar a frequência mesmo, eu ir para um outro local. E também já aconteceu da mesma forma, eu achar que não tinha acontecido nada, e quando eu saí para a rua, tinha uma pessoa subindo na rua, e eu perguntei se ele podia me ajudar, e ele falou que sim, nós subimos, e realmente eu tive um aprendizado aquele dia. Tanto é que eu subi a rua com ele, passamos por um teste, e quando eu voltei, nós descemos a rua, eu voltei, entrei para minha casa e voltei para o corpo. Então foi uma projeção astral contínua, né, que a gente chama. Então essas são as formas que eu gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu anotei aqui. Sim, uma coisa muito importante em qualquer uma dessas três: mudar de frequência plano físico para o plano astral, mudar do astral para o físico, do físico para o astral, a frequência do amparo, a frequência do aprendizado, tá? Desses planos. É muito importante que a gente tenha esse desejo antes de sair do corpo também, não só quando sair do corpo, tá? Porque quando você tem, eu costumo falar que para mim o futuro é como se fosse, ele não está pronto, é como se ele não tivesse pronto. Ele tem as possibilidades ali que estão se montando de acordo com a vida que eu estou levando, com as circunstâncias de tudo que envolve a minha vida, a minha trajetória. Esse futuro está se montando, está se organizando ali. Então eu acredito que a gente pode alterar esse curso das coisas se a gente modificar as coisas que a gente está fazendo agora. Então, se eu não me programo para sair do corpo, a coisa está tomando um curso normal que ela tomaria por causa das circunstâncias que envolvem minha vida, as pessoas, os pensamentos, as egrégoras, tudo que faz parte desse campo onde a gente vive. Então ela toma um molde ali que vai tomando. E se eu não der um comando, se eu não falar, olha, eu quero que aconteça isso, aí lá para frente as coisas vão se ajustando. Às vezes não vai acontecer, porque a gente não pode, não vai ser útil para a gente passar por aquilo ali. Mas na maioria das vezes isso funciona muito bem, tá? Então, peçam, mentalizem durante o dia que vocês vão essa noite para sair fora do corpo, vocês vão para tal lugar. Eu faço muito assim,
Eu faço a próxima vez que eu sair do corpo, eu vou fazer isso. A próxima vez que eu sair do corpo, eu quero fazer isso. A próxima vez que eu sair do corpo. E eu fico repetindo isso várias vezes durante o dia e lembrando disso como se fosse um compromisso mesmo, porque não deixa de ser um compromisso nessa situação. Então, desculpa, esses pontos, quando a gente coloca isso na nossa mente, nós não estamos colocando na mente física. Nós estamos jogando isso tanto para o nosso subconsciente quanto para o nosso cérebro astral, né? Eu gosto de chamar de cérebro astral, fica mais fácil de entender. Tá gravado ali. E quando a gente está fora do corpo, você já tem uma trajetória programada. Então as coisas já estão ajustadas, já estão alinhadas. É só você seguir esse caminho. Bom, então é isso que eu queria falar sobre as mudanças de sintonia. Eu sei que são poucos, mas, por exemplo, são poucos pontos, mas são muitos lugares, muitas colônias. Você quer ir de um lugar para outro. Tem alguns lugares que eu fui que eu quero voltar também, só que tem outras coisas para fazer antes também que eu quero fazer. Então tem algumas colônias, tem locais que eu fui que eu não sei onde era aquele local, não sei se era uma colônia, não sei se era uma vivência de vida passada e tudo. Então a gente pode fazer, você quer ir no Egito para ver as pirâmides fora do corpo no plano astral. Sim, concentra no Egito, no plano astral. Você vai para lá, você vai ver as pirâmides, você vai ver o que tem lá no plano astral. Faça esse teste, né? E eu, por exemplo, não gosto muito de sair do corpo quando eu tô na casa dos outros, porque eu começo a ver o plano astral. Então as coisas que tem no astral ali na casa da pessoa, muitas vezes não são coisas legais, né? E aí você fica com aquela memória ali daquilo que tem ali na casa da pessoa. E aí você vai lembrar que quando você sente aquela sensação é por causa daquilo que tá ali, né? Quando você percebe alguma energia, você sabe que é por causa daquilo ali. Então eu não gosto muito por questão de privacidade mesmo, né, energética. A não ser que a pessoa peça e a gente esteja fazendo um trabalho para ajudar essa pessoa. Aí é diferente, né? Aí já entra uma equipe espiritual junto, né? Um trabalho totalmente mais direcionado, mais organizado. Não é uma coisa aleatória. Eu vou sair aqui para bisbilhotar a casa da pessoa, ver o que tem no plano astral. A gente nem precisa fazer isso, gente. Se a gente soubesse. Quando eu falar na série que eu vou, vou fazer depois dessa, falando sobre espiritualidade, nós vamos aprender isso aí, né? Essas sensações que a gente sente, essas leituras energéticas que a gente faz e que muitas vezes a gente deixa passar batido, e aquilo ali é muito importante para a gente saber o que está acontecendo. O que aconteceu quando eu fui para tal lugar, como eu estava quando eu fui para tal lugar e como eu voltei depois de tal lugar, né? E a repercussão disso nossa, eu não posso falar porque é muita coisa. Então deixa para outra série lá, porque lá nós vamos ter espaço e tempo para falar sobre isso. Espiritualidade de um modo em geral, saindo um pouco do âmbito da projeção. Então é isso, meus amigos. Grande abraço para vocês. E se vocês conhecem uma outra técnica, algum outro modo, coloca aí, comente aí, que eu adoro testar as coisas novas, tá? E com certeza eu vou relatar aí para vocês. Grande abraço e até a próxima.